de sinagoga, ele tinha autoridade. Ele foi lá buscar Jesus, e a mulher do fluxo de sangue estava dentro do hospital, né? Segundo o texto, ela estava num lugar isolado, estou dando um exemplo, né? E foi buscar Jesus. Ela tinha gastado tudo que tinha numa tentativa de sair do problema, e ela não conseguiu. Então ela saiu da onde ela estava, de uma forma camuflada, escondida, para chegar até Jesus. Existem pessoas, irmãos, que vêm para Jesus e querem continuar escondido. Jesus não vai te deixar escondido, tá bom? Jesus não vai deixar ninguém escondido. Se vier até ele, vai ter que aparecer diante da sociedade, vai ter que aparecer diante do teu bairro, da tua família. Você não vai ficar escondido, porque quem vem para a luz tudo manifesta e revela. A Bíblia diz que essa mulher do fluxo de sangue estava completamente isolada pelo seu problema de fluxo de sangue. A Bíblia diz que enquanto ela estava nesse período, enquanto ela tinha condições de buscar com o seu próprio recurso, é aí a falha do ser humano. A falha do ser humano é que o ser humano quer tentar resolver tudo enquanto tem condições, enquanto tem força, enquanto enxerga de alguma forma uma saída. Essa é uma atitude errônea, errada. A Bíblia diz que ela gastou tudo. Enquanto ela podia, ela fez o que podia. Quando gastou tudo, não tinha mais nada, não é? Então ela acordou. A Bíblia diz que ela então se despertou e disse: não, eu vou ter com Jesus, porque se tão somente eu tocar no seu vestido, estou falando de roupa, estou falando de tecido, estou falando de um pano, que o apóstolo Paulo disse que ele, então fazendo o tempo e evangelizando, ele pegava então túnicas e cobria a sua cabeça, para não pegar o sol. E aquele pedaço de pano que ele enxugava o suor, ele rasgou e fez lenço, porque tinha enfermos que pedia para ele ir até lá fazer visita e orar, e ele não tinha como fazer isso por causa da distância da onde essas pessoas estavam. Então ele rasgava a veste, fazia um lenço, a Bíblia chama de lenço, era um pedaço da túnica que ele usava para se cobrir, e ele mandava a pessoa: leva esse pedaço de lenço aqui, ó, e coloca sobre a pessoa e diga: em nome de Jesus Cristo Nazareno, que a pessoa está curada. Não era por causa do lenço, era pelo poder da palavra que estava na vida da pessoa. A Bíblia diz que essa mulher, ela saiu e disse: se tão somente eu tocar na vestimenta, porque a vestimenta dos servos de Deus, todos judeus acreditavam e acreditam até hoje, tá bom? Porque a veste sacerdotal, a veste de um homem, de um profeta, era diferente de uma veste normal de cada indivíduo da igreja. Os indivíduos da igreja usavam uma vestimenta no seu dia a dia, que nem nós. Os profetas e os sacerdotes não. A roupa deles era diferenciada, era costurada com uma costura diferente. Isso. Então quem olhava de longe, a vestimenta era identificado que aquela pessoa era um servo de Deus, um profeta, um enviado do Senhor, não é? Existe essa regrinha que muitas vezes fica camuflada, que nem dentro da igreja, ordem litúrgica, tá bom? Então de membro para obreiro existe uma diferença. Por quê? Porque o membro se veste normalmente, o obreiro tem que se vestir de caráter com a liturgia do culto, ou seja, paletó e gravata. As irmãs obreira não dá para se vestir igual às outras. Tem obreira que se veste igual a qualquer pessoa da nave ou do templo. Eu não concordo com isso, já falei, porque tem que haver uma diferença em aqueles que vieram para receber e aqueles que foram chamados para dar. Então tem que haver uma diferença. Era isso, essa diferença que existia também na pessoa de Jesus. Jesus não usava uma vestimenta normal, tá bom? A vestimenta que Jesus já fez pela sua mãe Maria já tinha uma vestimenta sobre ele que indicava uma autoridade do céu, divina, vestimenta sacerdotal. A própria Maria sabia disso, que Jesus não era seu filho, mas que Jesus era o Filho de Deus. E por isso que quem chegava até ele, muitas das pessoas, a Bíblia fala no texto, muitas das pessoas chegavam e tocavam em Jesus. Não era só para tocar em Jesus, é porque a vestimenta dele dizia que ele tinha autoridade para liberar o milagre na vida de muitas pessoas. Só porque eles não sabiam disso, um segredo que nós sabemos, que essa autoridade, esse poder liberado por Jesus, a pessoa tinha que realmente confiar 100%, que é a palavra fé. A palavra fé no original quer dizer confiar 100% na palavra
de Deus. A Bíblia diz que essa mulher estava lá, jogada à deriva, e tinha gastado tudo que tinha. E o que ela fez? Ela utilizou a fé e confiou 100% que Jesus era um homem de Deus. Não só um homem de Deus, mas que agora ela estava reconhecendo Jesus como o próprio Deus. Por quê? Porque ela disse, se tão somente eu tocar na veste. Irmão, todo profeta, todo homem e mulher de Deus, dentro da leitura bíblica, quando era para operar um milagre, eles tinham que fazer oração. Entenda a ordem bíblica. Todo homem de Deus e mulher de Deus que foram usados na Bíblia, eles tinham que tocar ou liberar uma palavra, eles tinham que pegar um punhado de farinha, eles tinham que pegar um pouquinho de azeite, e eles tinham que fazer uma oração e proferir, então, a bênção sobre a vida da pessoa. Jesus não precisava proferir nada. A pessoa chegava, tocava em Jesus e automaticamente o milagre acontecia. Porque Jesus não era profeta, Jesus é Deus, Jesus sempre será Deus. Então, quando a pessoa conseguia identificar pela fé, porque com a ótica humana ninguém consegue enxergar e nem entender, então quando a pessoa conseguia receber essa revelação, a pessoa ficava consciente igual a mulher do fluxo de sangue. Então ela entendeu quem Jesus era e ela disse, se tão somente eu tocar na veste, porque na veste dizia quem ele era, dizia que ele tinha essa autoridade, esse poder. Ela sai de casa ocultadamente, ela sai se escondendo, porque ela é uma mulher do fluxo de sangue, ela está imunda. Então se alguém encontrasse ela daquela forma, a Bíblia diz que ela poderia ser apedrejada, porque ela saiu do local onde ela estava, e eu creio que lá era um lugar onde essas pessoas eram separadas, que nem as pessoas leprosas. A Bíblia diz que ela saiu de uma forma camuflada, e ela vem então, onde é que ela vai? Ela vai onde a multidão está, porque aonde a multidão está, é onde Jesus está, não é? Jesus, onde passava, a multidão estava lá, né? A virtude de Jesus estava com Jesus para curar. Lembra? Mateus capítulo 4, depois de Jesus ser tentado no deserto pelo próprio diabo, a Bíblia diz que ele retornou do deserto com virtude para curar, não é? Manifestação, tá? Até esse presente momento ele estava ministrando palavra. Ele deveria ser tentado, mas depois que ele foi tentado, pronto, a virtude dele estava para a vida de todos aqueles que viessem até ele e crescem que ele era o Filho de Deus, para dar vitória para todos aqueles que crescem. Então essa mulher sai da onde ela está e agora vem convicta. É impressionante que eu sempre prego isso. As pessoas que vêm na casa de Deus tem que ter uma convicção. Tem que ter uma convicção. Não, isso não depende do pregador, não. Né? Eu conheço alguns pregadores que dizem que ficam preocupados. Meu irmão, fico preocupado quando eu vou pregar. Eu digo, eu não fico preocupado quando eu vou pregar, porque a obra não é minha. A única coisa que eu tenho que fazer é ler a leitura e dar a sua interpretação ou discernimento que Deus me deu. Pronto. O resto que tem que fazer não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus vai fazer na vida daqueles que vieram convictos de que Jesus ele é Deus, ele está aqui, ele pode te dar a vitória. É assim que funciona. Não tem outro jeito. Né? As pessoas querem encontrar um homem Deus. Não existe homem Deus. As pessoas querem encontrar um pregador, uma pregadora, um pastor que resolve todos esses problemas. Não existe isso. Só tem um que pode resolver todos os problemas, que é o poder do Espírito de Deus. Então, quando as pessoas entendiam isso, e é isso que eu, como pregador, eu procuro transmitir isso nas mensagens que o Espírito de Deus me dá, é fazer com que as pessoas entendam quem é Jesus, como ele age, como ele se manifesta. Existe uma legalidade, eu preciso dar uma legalidade para Deus operar o milagre na minha vida. Existem condições que Deus me dá para que ele venha se revelar. Não, as coisas de Deus não acontecem assim por acaso na minha vida. Tá bom? Tem algumas legalidades, eu preciso de algumas condições, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, e existem outras situações que eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que lutar, eu vou ter que buscar, eu vou ter que pagar preço. Ou pagar preço, as pessoas se confundem quando diz hoje pagar preço, tá bom? Pagar preço, irmão, pagar preço, eu tenho que pagar preço, então eu tenho que ficar chorando, gemendo, eu tenho que ficar sofrendo. Não. O pagar preço é você ter uma vida reta diante de Deus, porque você, para obedecer a palavra, para mim obedecer a palavra, jejuar, orar, ler Bíblia todo dia, isso é pagar preço. Eu estou pagando preço. Tá bom? Eu estou me afastando do mundo. Isso mesmo. Hoje tá bom, hoje eu já estou beirando os meus 50. Né? Mas existem pessoas mais novas do que eu, e outras que são mais idôneas, que estão pagando preço, isso para que o Espírito de Deus se manifeste, se revele na vida deles. Tem que ter uma vida separada para Deus. Ou seja, tem que acreditar que Deus
para ele ser encontrado, nós temos que então estar na condição que a palavra de Deus nos revela, igual a mulher. Então, confiar 100% em Deus e vir dizer: Senhor, eu vou lá, e não precisa, hoje não precisa você tocar na veste, não, ninguém vai chegar aqui e vai tocar em veste de Jesus, não, ninguém aqui dentro da igreja, nem lugar nenhum, toca em veste de Jesus. Agora você tem que receber o poder do Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. A vestimenta, a cobertura de Jesus agora se transformou em espiritual, agora é o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então eu não vim para tocar em veste de Jesus, eu vim para ser revestido e tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que essa mulher saiu de onde ela estava. E ela veio, está escrito. Tá bom? Estou pregando, está escrito. Ela veio e ela adentrou no meio da multidão. Caso de risco extremo. Caso de risco extremo. Entrar no meio de uma multidão com o fluxo de sangue que ela tinha. Imagina ela agora, estava anêmica, pálida, tá bom? Fraca, porque eu já fiquei anêmico, já, né? Meu acidente, perdi sangue, né? Eu desmaiava em cima da cama. A anemia, quando chega no seu ápice, não é? Você desmaia deitado. Se você está de pé. Eu deitado em cima da cama, girava 360 fogo. E eu, apagava. Eu acordava com um tapa no meu rosto. As enfermeiras, corre, vai, acorda! Eu amo, foi. Traz sangue, corre. Traz sangue, bota nele. Por quê? Porque está nele, está faltando sangue. Era assim que essa mulher estava. Ela estava vendo tudo a 360. Tá bom? Estava girando tudo, uma fraqueza imensa. Não é essa fraqueza que você sente nem eu sei. Não, a fraqueza da morte. Ela era hemorrágica, estava perdendo a vida que estava dentro dela. A Bíblia diz que a vida está no sangue. Perdeu o sangue, o corpo perdeu o sangue, perdeu a vida. Ela estava arriscando tudo. Ela estava dizendo igual os leprosos que saíram do vaso do leproso. Então nós vamos sair, eles vão nos apedrejar. E um leproso disse para o outro: e daí? Se nós ficar aqui, nós vamos morrer de fome. E se nós irmos, se eles nos apedrejar e nos matar? Então, pô, para nós é diferente. Mas vamos tentar, quem sabe, né? Deus tem a misericórdia de nós. E a Bíblia diz que os leprosos saíram e encontraram um arraial cheio de mantimento. Porque Deus quer que eu e você, nós, venhamos convicto para a presença de Deus, sabendo, confiante, que se nós virmos até Ele, nós vamos receber do seu poder, da sua glória, do seu milagre, da sua vitória, da sua cura, da sua prosperidade, e tudo quanto nós buscar da mão dEle, Ele vai nos conceder para a glória do seu santo nome. Ela sai de casa, alguns dizem sai de casa, ela não sai de casa. Ela não saiu de casa. Ela saiu da onde ela estava isolada, como tem um monte de pessoas que estão isoladas hoje dentro das suas próprias casas, com seus problemas e não conseguem resolver o problema. Não é? E a Bíblia diz que ela saiu, ela determinou, eu não vou ficar mais aqui não. E ela estava arriscada a morrer, ela se enfia no meio da multidão, ela sabia que se alguém descobrisse que era ela, a mulher do fluxo de sangue, ela poderia ser apedrejada. Irmão, eu já conheci pessoas, eu já conheci pessoas da facção. Eles me chamaram e disseram: pastor, você vai ter que orar por mim, vai ter que conversar com os camaradas lá para eles me liberar. E eu falei: por quê? Ele disse: porque eles não aceitam conversa minha. Eu posso jurar de pé junto para eles não dão crédito para mim. Tem que ser alguém de Deus para dizer para eles que eles não acreditam. Ah, é? E como é que você sabe que eu sou de Deus? Eu perguntei: como é que você sabe que eu sou de Deus? Como é que eles vão saber que eu sou de Deus? Eu sabia o que estava acontecendo, mas eu fui mexer com eles para ver. Daí ele disse: mas para fazer o que o senhor faz, para estar no meio de nós aqui e perder o seu tempo, porque eu não estou perdendo tempo. Eu falei para ele: eu sei que eles ouvem os crentes que são obedientes à palavra, porque a palavra do crente não é dele, a palavra é do Espírito Santo. E o Espírito Santo não confronta pessoas de facção, confronta o demônio, o principado que está manifestado nas facções. Aí eles respeitam. E eu fiz isso. Falei com o cidadão e disse: eu quero que você não procure mais o cidadão, eu quero que você deixe ele, porque agora eu estou acompanhando ele, só é isso assim, e ele vai para a igreja. Daí o cidadão falou: tá bom, se ele for para a igreja contigo, tudo bem, mas se ele não for, vai prestar conta de nós. Por quê? Porque tem que haver uma convicção.
O ser humano tem que ter uma certeza de que realmente Deus está na vida dele ou dela. Tá bom? As circunstâncias, os problemas querem nos afastar de Deus. Os problemas e as circunstâncias. Veja bem, essa mulher estava com um problema, fluxo de sangue. E isso era a mesma coisa que a menina estava enfrentando, filha de Jairo. As duas iam morrer. Tá bom? As duas iam morrer. Tanto a menina quanto ela. Se elas não tivessem esse encontro com Jesus, essa determinação de Jairo, e se essa mulher não tivesse essa determinação, elas iam morrer as duas. Mas a Bíblia diz que Jairo criou coragem, era chefe da sinagoga e foi atrás de Jesus. Porque chefe principal não queria se humilhar. É que nem pessoas hoje. Pessoas no seu orgulho, na sua vaidade, na sua hipocrisia, na dureza de coração, eles não querem entrar numa igreja. Claro que não precisa entrar dentro da igreja, mas tem que encontrar alguém de Deus. Tem que encontrar alguém de Deus. E aí pela rua solta aí, é raro você encontrar. Você vai ter que atirar na sorte, porque existem muitas pessoas que dizem que são homem de Deus, mulher de Deus, mas não são. Eles estão aí profetizando, mas Deus nada tem com eles. A Bíblia diz que essa mulher determinou e saiu. E ela disse, se eu conseguir chegar lá, e eu tocar nas suas vestimentas, que eu já falei, a vestimenta de Jesus mostrava quem Jesus era e a autoridade que ele tinha. Ela disse, eu ficarei curada, convicta. E ela saiu. Quando ela chegou diante da multidão, ela se infiltrou, está escrito, ela se enfiou no meio da multidão, ou seja, ela se infiltrou no meio do perigo, porque quem está focado em Jesus não fica preocupado com o perigo, não fica preocupado com a barreira, com o problema, com a enfermidade. Quem está focado em Jesus só vê milagre, porque Jesus está bem na frente da pessoa. Glória a Deus. É isso que eu enxergo, né? Tem vezes que a gente é meio doido. Minha esposa diz isso para mim, pai, você parece que não é bem certo. Eu digo isso, depois que eu aceitei Jesus, pronto. Então, isso mesmo. Essa mulher, ela estava fora do sentido para quem olhava com o olho natural. É por isso que as pessoas naturais não compreendem as pessoas que são espirituais. Porque os naturais nada discernem, mas os espirituais discernem tudo e de ninguém é discernido, diz a Bíblia. Isso. Eu fui conversar com um moço, e eu fiquei conversando com ele, né, algumas coisas, dando alguma orientação. Claro, eu só vou falar de Jesus, porque eu vivo Jesus. E daí ele parou e disse, espera aí, pastor Domar, espera aí um pouquinho, pai. Mas eu acho que eu estou perdendo tempo. Eu disse, tu está perdendo tempo, papai, está ouvindo falar que tu está perdendo tempo. Ele disse, não, eu estou perdendo tempo com a psicóloga. É, com a psicóloga? Por quê? Eu disse, porque eu fui me consultar com a psicóloga e eu fiquei lá 1 hora com ela.